Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após o tema central do livro do Êxodo ser descrito, ou seja, a aliança que Deus propôs ao seu povo, a infidelidade deste povo adorando a um bezerro de metal, e depois a renovação da aliança, para concluir este livro, dos capítulos 35 a 40, o autor sagrado retoma aquilo que dizia respeito ao projeto da construção do santuário, agora para executá-lo. É por essa razão que nós não vamos nos deter tanto nos detalhes destes capítulos, mas apenas em alguns aspectos essenciais. A começar pelo sábado. Moisés convocou toda a assembleia dos israelitas e lhes disse: Isto é o que o Senhor vos mandou fazer. Durante 6 dias fareis vossos trabalhos, mas o 7º é o dia do descanso solene, dedicado ao Senhor. Quem trabalhar nele será réu de morte. Nesse dia não acendereis fogo em nenhum de vossos povoados. O que se vê aqui, então, é que a execução do templo começa com o preceito do sábado. Por quê? Porque assim como seria construído um lugar sagrado, a semana também tem um dia sagrado. Este lugar sagrado seria dedicado a Deus. Então, é lá que o povo iria se reunir para prestar culto a Deus. Logo, o dia para o povo se reunir para prestar culto a Deus seria especialmente o sábado. Por isso, o paralelo entre o dia sagrado e o espaço sagrado que seria criado aqui para o povo de Deus prestar seu culto. Além disso, há que se levar em conta que a fabricação deste santuário móvel exigiria uma grande atividade de todo o povo, especialmente dos seus construtores. Logo, garantir um dia de descanso, além de levar o povo a cultuar a Deus, também garantiria àqueles que estivessem trabalhando ali na construção do templo o devido repouso, para que lembrassem sempre que haviam sido escravos no Egito, mas agora, como homens livres, têm direito a um descanso semanal. Seria até incoerente se, servindo a Deus, este povo não tivesse direito ao seu descanso semanal. Mais adiante, no versículo 4, diz assim: Moisés disse a toda a assembleia dos israelitas: São estas as ordens do Senhor. De vossos bens ofereceis um tributo ao Senhor. O que Moisés propõe aqui da parte de Deus é isso: um sentido popular do empreendimento, isto é, da construção daquele santuário móvel, que, para ser executado, vai contar com a generosidade dos homens e das mulheres ali de Israel. Logo, participarão com seus bens na construção daquele santuário. Depois, mais adiante, no versículo 30, diz assim: Moisés disse aos israelitas: O Senhor escolheu Bezaleel e o cumulou de dotes sobre-humanos, de sabedoria, de destreza e de habilidade para o seu ofício, isto é, de coordenar a execução da construção do santuário móvel. Mas não apenas isso. No versículo 34 diz assim: Também lhe deu talento para ensinar os outros. O que se vê aqui é que os artesãos responsáveis pela construção do santuário móvel não apenas possuíam qualidades humanas para esse fim, mas também possuíam a graça divina auxiliando-os. E, além disso, Bezaleel, de maneira especial, recebeu o talento não apenas de executar a construção do santuário, mas também de ensinar outros para que executassem. Afinal de contas, evidentemente, sozinho ele não conseguiria finalizar este empreendimento. Mais adiante, no capítulo 36, versículos 4 e seguintes, diz assim:
Os israelitas continuavam levando ofertas voluntárias todas as manhãs. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: o povo traz mais do que é necessário para terminar os diversos trabalhos que o Senhor ordenou. O que se vê aqui é que a generosidade do povo ultrapassou a necessidade da construção daquele santuário. Já estavam levando algo excedente que se fazia desnecessário. Então, para agir com justiça, aqueles artesãos procuraram Moisés para pedir-lhe que dissesse ao povo para parar de trazer seus donativos ao templo. O que se vê aqui é uma projeção futura da construção do Templo de Jerusalém, onde este texto serviria para estimular os coetâneos do Templo de Jerusalém para a construção daquele templo, inspirados, é claro, no exemplo dos seus antepassados. Seguindo mais adiante, lá no capítulo 38, versículo 21, temos o seguinte: estes são os gastos da construção do santuário, registrados pelos levitas, por ordem de Moisés, e sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os gastos da construção do santuário. O que temos aqui? Um cômputo do total das despesas para a construção daquele santuário, ou seja, uma prestação de contas da parte de Moisés para todo o povo que contribuiu com a construção daquele santuário. Nada mais justo, porque se o santuário foi construído com a generosidade de cada um dos ofertantes de Israel, era coerente que eles soubessem onde foi empreendido tudo o que ofereceram para a construção deste lugar sagrado. E seguindo ainda mais adiante, lá no capítulo 39, versículos de 33 até 43, temos o seguinte: apresentaram a Moisés o santuário, a tenda e todos os seus utensílios, colchetes, tábuas, travessas, colunas e bases, a cobertura de peles de carneiro curtidas, a cobertura de peles de toninha e a cortina da anteporta, a arca da aliança com os varais e placa, a mesa com seus utensílios e os pães apresentados, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas em ordem, seus utensílios e o azeite das lâmpadas, o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso e a anteporta da tenda, o altar de bronze com sua grelha, varais e os outros utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio com colunas e bases, a anteporta da entrada do átrio com cordas, estacas e os outros utensílios do serviço do santuário, da tenda do encontro, os ornamentos sagrados para oficiar no santuário, os ornamentos que o sacerdote Arão e seus filhos usavam para oficiar. Os israelitas fizeram todos os trabalhos, ajustando-se ao que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou todos os trabalhos e comprovou que se ajustavam ao que o Senhor havia ordenado e os abençoou. Aqui então está como que uma síntese de toda a construção deste santuário móvel que acompanhou o povo durante toda a peregrinação, dos 40 anos que permaneceu ali no deserto. Mas o que vemos aqui nesta síntese da construção do santuário? Vemos uma ressonância da obra da criação lá do início do livro do Gênesis. Por quê? Porque na criação, segundo o livro do Gênesis, Deus diz e aquilo se realiza, ou seja, Ele manda e faz com que toda a obra criada passe a existir. Moisés, de seu lado, diz
como Deus pediu para que fosse construído aquele santuário, e os artesãos executam. Logo, há um paralelo com aquilo que aconteceu no livro do Gênesis, por ocasião da criação. Depois, Deus cria do nada o universo, ao passo que os artesãos criam aquele espaço sagrado a partir das ofertas de todos os israelitas. Depois, quando concluiu sua obra, Deus viu que tudo era bom e descansou ao 7º dia, contemplando a obra criada. Aqui, neste texto do livro do Êxodo, Moisés comprova que tudo o que foi feito na execução do santuário se ajusta com aquilo que Deus havia ordenado. Então, ele aprova aquilo que foi feito. Assim, colocando em paralelo estes dois textos, nós vemos que a fabricação do santuário sugere, em certo sentido, a fabricação ou a criação, melhor dizendo, do mundo. Assim, o que foi criado, na verdade, muito mais do que um santuário, é um mundo cultual que imita o universo criado por Deus lá no início do livro do Gênesis. Lá havia um personagem central, Deus, que criou todas as coisas. Aqui, no santuário, construído segundo as ordens de Deus, também haverá um personagem central, o sumo sacerdote, a quem caberá toda a responsabilidade pela celebração do culto nesse lugar sagrado. Tomando o capítulo 40, nós vamos ter lá no versículo 9 a seguinte frase: pegarás o azeite da unção e ungirás o santuário, e tudo que há nele, tu o consagrarás com todos os seus utensílios, e ele ficará consagrado. Então, com o óleo do azeite da unção, o santuário é consagrado, e com o santuário, tudo que está dentro daquele santuário. Assim como acontece quando uma igreja é concluída de sua construção ou de sua reforma nos dias de hoje. Há um rito de dedicação desta igreja, por meio do qual ela é consagrada e fica consagrado tudo que está dentro daquela igreja por ocasião deste rito. O que significa esta consagração? Significa tornar aquele local sagrado. Então, a tenda construída ali no deserto para ser o santuário móvel do povo de Deus se torna sagrada, porque é consagrada a Deus com o óleo da unção. É por isso que nos versículos 34 a 38 deste capítulo 40 nós temos o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro, porque a nuvem se havia colocado sobre ela, e a glória do Senhor enchia o santuário. Quando a nuvem se levantava do santuário, os israelitas levantavam um acampamento em todas as etapas. Mas quando a nuvem não se levantava, os israelitas esperavam até que a nuvem se levantasse. De dia, a nuvem do Senhor pousava sobre o santuário, e de noite, o fogo em todas as suas etapas, aos olhos de toda a casa de Israel. A glória do Senhor encheu aquele santuário como uma nuvem, lembrando-nos o incenso que se acende para celebrar o culto sagrado, usado até hoje nas celebrações solenes da nossa igreja, que, é claro, tem sua inspiração bíblica. Então, a glória do Senhor, o próprio Senhor veio habitar neste recinto consagrado. Depois de ter sido consagrada a tenda, que seria o santuário móvel, o Senhor então desce até ela para tomar posse. Assim, desce por meio de uma nuvem de glória, ou seja, sem imagem, visto que Deus ainda não tinha imagem humana, uma vez
que só terá a imagem humana ao se encarnar a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seio imaculado da Virgem Maria. E a partir daí, poder sim ser representado. Mas neste momento, Deus não tinha forma humana, porque ainda não havia se encarnado, logo não podia ser representado. Então, toma posse deste santuário, vem habitar neste santuário por meio de sua glória. Então, uma habitação no santuário sem imagem, mas somente com a nuvem de incenso, a glória ali manifestada. A glória que estava na montanha quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, se translada agora com a nuvem para o santuário. Então, Deus que habita no céu, e desceu até a montanha para falar com Moisés, agora passa a viver com todo o povo que ele escolheu para si, habitando no seu meio nesta tenda. Não vive mais ali no alto da montanha, é a ideia que nos transmite o santuário, ou melhor, o autor sagrado, e nem vai se encontrar com Moisés no alto de uma montanha, mas sim neste santuário que foi construído para a sua habitação. Assim, conclui-se aqui a missão profética de Moisés, porque ele já não mais irá dirigir a palavra ao povo com o fim de orientar este povo de Deus como deve agir. E começa a sua função sacerdotal, porque também sendo ele da mesma descendência de Arão, ele também é sacerdote. E agora passa a exercer sua função sacerdotal, junto com Arão, neste santuário móvel que foi construído. Para a nossa próxima aula, vamos iniciar o livro do Levítico. E eu peço a você que, fazendo um esforço, leia antecipadamente dos capítulos 1 ao capítulo 7, do capítulo 1, ao capítulo 7 do livro do Levítico. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.